Iniciaremos agora o nosso módulo de número 6 do curso de redação oficial. Vamos lá então, o que nós temos para este módulo, o nosso último módulo? Olha, fazendo uma pausa aqui, eu espero que de fato esse curso, essas nossas videoaulas, elas puderam te trazer mais dicas, informações importantes e principalmente que você tenha ganhado mais autonomia e que você tenha ficado com menos medo da língua portuguesa. Essa história de que a língua portuguesa é muito difícil, que é impossível, que escrever de uma forma clara, coesa, objetiva, não rende. Isso são histórias que nós temos que tirar das nossas vidas. Imaginem só se eu tirar a minha carteira de habilitação para dirigir um carro, pilotar uma moto, e eu não piloto, eu não dirijo. Provavelmente eu continuarei a achar que dirigir, que pilotar é muito difícil, que o trânsito é muito complexo. E a minha ideia de dirigir e pilotar ficará essa, até o momento em que eu encarar. A língua portuguesa, ela precisa de prática, assim como dirigir. Então aquilo que pode parecer ser muito difícil, né, muito complexo, com prática se resolve, tá? É a grande dica que eu digo, que eu deixo aqui pra vocês. Outra dica, você não aprende a escrever bem lendo uma gramática. Não é assim que você aprende a escrever e ler bem. Você aprende a ler e a escrever bem praticando. Eu escrevo bem, falo bem, mas nunca li uma gramática inteira para isso. Eu cheguei a esse nível, foi lendo e escrevendo. Então eu espero que você, seja de qual cargo esteja, de qual órgão, qual serviço público, que você consiga encarar a língua portuguesa como uma grande amiga, porque ela de fato é. Basta você não ter medo dela. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos ao nosso módulo. O que esse módulo nos reserva? Bom, nós trataremos sobre as tipologias lá no módulo 5. Eu mostrei a vocês um quadro, né? E nesse quadro tinham as tipologias textuais e ao lado os gêneros textuais. Ou seja, eles caminham juntos, mas são coisinhas diferentes, tá? Então, dentro das tipologias tem os gêneros textuais. E é o que nós conversaremos mais a respeito hoje. Então, nós temos a tipologia argumentativa, expositiva, narrativa, descritiva, disjuntiva e dialogal. Conversaremos também sobre abreviações, as diferenças entre abreviatura, abreviação, sigla, como utilizá-las corretamente dentro do teu texto. Falaremos também sobre fechos em uso, endereçamento e vícios de linguagem. Daqui para cá, até vícios para cima, vocês encontram esse conteúdo no curso escrito. Até agora, vocês entenderam que os nossos conhecimentos aqui são organizados tendo como referência o curso escrito, certo? Mas aí, para terminar com chave de ouro, eu coloquei um bônus para vocês. Um bônus que foi isso daqui, foi o queísmo, tá? Queísmo. Então, esse queísmo, ele não está no curso escrito de vocês, mas ele está aqui nas videoaulas. E ele é sobre minha responsabilidade, tá? Então, esse daqui, esse conteúdo aqui, fica a cargo da professora Aline, tá? Aline Pérez, eu. Pensei, poxa, o queísmo, quando eu aprendi há alguns anos, fez tanto sentido na minha vida. Eu até hoje uso a técnica do queísmo para deixar os meus textos mais claros, mais coesos, mais objetivos. Então, colocarei aqui para eles também. Acredito que seja algo bem fundamental para a nossa prática na escrita, tá? Então, isso que nos reserva aqui o módulo de número 6. Bom, nós temos aqui o seguinte. No texto, né, e aí se tratando da tipologia argumentativa, diz o seguinte: no texto, o discurso será evidenciado com a intenção de convencer o interlocutor, apresentando-lhe argumentos e refutações. Então, quando é argumentativo, eu preciso de argumentos. Argumento serve para convencer. Portanto, é tudo muito casado, tá vendo? Quero pedir um aumento, quero pedir uma folga, quero pedir verbas para o meu órgão. Tá aqui. Eu preciso usar alguma tipologia
argumentativa. E aí ele continua o texto. E refutações que convença, ó, sobre o assunto em pauta. Esse tipo de técnica textual tem a intenção de defender uma ideia e aprofundar explicações que precisam ser bem fundamentadas. Bom, esse trecho aqui consta lá no material de vocês e eu gostaria que vocês leiam esse trecho, né, que está aqui em negrito. Sugiro que pausem o vídeo, leiam e sejam bem honestos, façam uma análise. O texto está bem escrito, eu consigo separar a introdução, desenvolvimento e conclusão. As informações estão claras, estão objetivas, estão coerentes, concisas. Pausem o vídeo. Agora, faremos uma análise desse trecho. Temos aqui o seguinte. Mediante o exposto, ou seja, algo foi exposto, foi colocado antes, né? Fica evidente que a chefia não gostou dos argumentos apresentados pelos funcionários e especificou que, para cumprir o dia que foi facultativo, todos deverão repor o expediente cumprindo na semana seguinte 2 horas a mais de segunda a sexta, a fim de que a equipe possa finalizar a demanda que envolve as devolutivas dos documentos da repartição jurídica da empresa. Terminei cansada. Terminei quase sem fôlego. Por quê? O texto, ele falta uma coisinha muito importante. Esse texto aqui, ele está sem respiração sintática. Essa falta de respiração sintática faz com que as informações fiquem muito embaralhadas. E nós precisamos deixar essas informações organizadas. Então, veja bem. O texto todo, bonitinho aqui. Ele tem só um ponto. Que é o ponto final. Vamos contar, então, quantas informações ele tem? Bom, mediante o exposto, fica evidente que a chefia não gostou dos argumentos apresentados pelos funcionários. Então, até funcionários, nós temos uma informação. Certo? E especificou que para cumprir o dia que foi facultativo, então, ó, eles precisam cumprir o dia facultativo. Certo? Temos aqui uma segunda informação. Como eles cumprirão? Todos deverão repor o expediente. 3 informações. Eles deverão repor o expediente como? Cumprindo na semana seguinte 2 horas a mais de segunda a sexta. 4 informações. Qual a finalidade? A fim. Esse a fim aqui é de finalidade, ó, o verbo terminado em R. Finalidade. A fim de estudar, a fim de aprender, a fim de querer, a fim de enviar o e-mail. Quando é nesse sentido, ele fica separado. A fim. Tá? De que a equipe possa finalizar a demanda. 5. Que envolve as devolutivas dos documentos na repartição jurídica da empresa. Então, assim que eu posso contar que ela vem até aqui. Então, olha só, eu tenho 5 grandes informações, estão todas embaralhadas. Qual é a minha função? Desembaralhá-las. Faremos isso. Juntas e juntos. É isso, vamos lá. Vamos a uma possível reescrita, organizando o parágrafo, deixando ele tudo aquilo que vocês viram. Coeso, coerente, objetivo, tá? Então, olha só. Mediante o exposto... Opa! Peraí, vou colocar a canetinha aqui. Ó. Mediante o exposto, vírgula, fica evidente que a chefia não aprovou. Lembra que lá no outro está não gostou? Gostou
é subjetivo. Eu gosto de chocolate preto, você pode gostar de chocolate branco. Eu gosto de morar em Brasília, você pode não gostar de morar em Brasília. Então, gostar é objetivo. E uma chefia, ela não precisa gostar, ela precisa aprovar ou reprovar dentro dos critérios da empresa, dentro dos critérios do órgão. Então, uma palavrinha, ela pode trazer significados que não são legais. Aqui, ó. A chefia não gostou. Subjetivo. Então, eu troquei esse não gostou por não aprovou. Então, isso ficou evidente. Isso aqui ficou legal no texto, evidente, tá? Os argumentos apresentados pelos funcionários. Ponto. Ó, primeira informação completa. E ela ficou toda completa dentro do período dela. E quem fechou o período dela? Ponto. E aí? Então, aqui eu respirei o texto. É isso que nós chamamos de respiração sintática, tá? Quando eu faço isso aqui. Então, aqui, ó, eu respirei o texto. Aqui. Bonitinho. Respirei, coloquei o ponto, troquei a palavra, porque gostou é subjetivo, né? E quando eu digo subjetivo, tô dizendo com opinião. Quando eu troco por aprovou, eu coloco o sentido objetivo. Que é isso que queremos, né? Pronto. Então, esse aqui ótimo, esse aqui não. Agora, ó, desta forma, eu coloquei um conectivo. Então tá, dessa forma, todos deverão cumprir o dia facultativo. Todos cumprir dia facultativo. Quando eu termino essa informação, que me é A2, eu respirei o texto de novo. Tá aqui o texto com a sua grande respiração. Então, nesse período aqui, até esse momento, eu sei que a chefia não aprovou, né? E posso colocar até, se eu quiser ser um pouco mais objetiva ainda, eu vou trocar esse não aprovou por uma linguagem diferente. A chefia reprovou. Ó, ó. Tirei o não e coloquei numa linguagem afirmativa. Detalhe. Olha a diferença quando eu digo assim, eu não sou feliz, para eu sou infeliz. Quando eu digo que sou infeliz, isso soa muito mais objetivo. Ah, nossa, mas essa pessoa tem tanta certeza do que está dizendo, não é? Fica forte. Então, quando você puder, ó, você vai pegar a linguagem negativa, que é o que aconteceu aqui, e aí você transforma essa linguagem negativa em linguagem afirmativa. Isso é muito bem-vindo. Por exemplo, ai, hoje eu não cheguei no horário. Eu cheguei atrasada. Ai, eu não fui aprovada. Eu reprovei. Vendo? Então, troca ele também, ó. Mediante o exposto, fica evidente que a chefia reprovou os argumentos apresentados pelos funcionários. Gente, ficou muito melhor. Vou marcar aqui, ó. Reprovou, tá? Então, a dica que eu deixo nessa reescrita é essa. Se você puder trocar a linguagem negativa e colocar uma afirmação, isso é muito bem-vindo para o teu trabalho com o teu texto. Continuemos então. Tá vendo? Um períodozinho curto. Nós estamos aqui, né, parando um tempo determinado, mas na prática vai ficando mais fácil mesmo. A primeira vez depois fica mais fácil. Aí o texto continua. Esses dias devem ser repostos na próxima semana. Ó, uma informação, duas. E aí quando eu digo aqui, eu tenho a 3. É isso? Bonitinha. Ó, lá no outro texto estava tudo embaralhado. Opa, volta aqui, ó. Tudo embaralhado. Ó. Aqui, em vez de eu colocar embaralhado, eu coloquei os 2 pontos. Eles devem ser repostos na próxima semana. Quando eu
coloco os dois pontos, fica mais ou menos assim, ó. Como? Eles serão repostos como? Depois dos dois pontos, vem as respostas. 2 horas por dia, de segunda a sexta. Pronto. Terceira informação. É assim que vocês cumprirão esses dias que a chefia reprovou, tá? Aí, ó, assim, como eu estou concluindo o texto, eu peguei aqui um conectivo conclusivo. Bem bonitinho. A equipe deverá finalizar. Quando eu coloco deverá, eu tenho aqui, ó, um modo imperativo, porque esse texto permite. É isso? As demandas. Pronto, eu poderia parar aqui, poderia, mas eu preciso explicar quais são essas demandas. Quais são as demandas? Devolutivas dos documentos na repartição jurídica da empresa. Então, terceiro, quarto, quinto. 5. 5 aqui, 5 lá. No entanto, aqui o texto está organizado. Depois você pausa o vídeo, lê lá aquela parte primeiro, depois você leia essa. Veja qual está mais clara, qual está mais objetiva, qual está mais coisa. Eu não estou dizendo que essa aqui é a única forma de você reconstruir aquele parágrafo. Eu estou dizendo que é uma das formas e são técnicas que você pode aplicar a outros textos. Deixar os outros textos mais elegantes, mais bonitos, mais objetivos, certo? Vamos então agora a mais um período, que é a tipologia expositiva. Temos o seguinte: no texto, o discurso procura apresentar dados ou informações, utilizando para isso algumas sequências linguísticas. Nesse tipo textual, há a presença de um conceito ou uma ideia, e isso pode ser explorado usando um recurso como a comparação, exceção de informação e enumeração. Vou deixar o trecho aqui, leiam para nós fazermos a reescrita. Esse trecho aqui, ó, é evidente. Ok. Nós temos o seguinte: é evidente. Opa, aí. Ponteiro, aqui. É evidente que com os dados da empresa IBGE, a empresa. Primeiro que nós temos empresa 2 vezes. 1, 2. Irá poder continuar. Eita, irá poder continuar. 3 verbos juntos. Ah, na linguagem coloquial tá tudo certo. Tá bonito, tá favorável. Mas aqui não. Aqui é redação oficial. Com o projeto. Porque agora tem informações importantes que poderão ser usadas para dar continuidade ao que foi exposto pelo órgão. Temos alguns probleminhas aqui. Empresa. Primeiro erro é que empresa 2 vezes. Poderia ficar. É evidente que com os dados da empresa IBGE, a mesma poderá continuar. Só que nós temos um outro problema. Vou fechar aqui o slide por um instante. Pode abrir o site aqui. IBGE. IBGE é um instituto. E lá está a empresa. Então tem que ter esse cuidado também quando você mencionar algo e esse algo não está de acordo com o texto. Tá? Essa é a coerência que nós tanto colocamos no nosso curso, tá? Vamos lá. Então, nós vamos trocar. Vamos tirar, na verdade, essa empresa, tá? Aí você coloca, é evidente que com os dados do IBGE, e aí você pode não, como é a primeira vez, se for a primeira vez você deve escrever, né? Instituto, e aí explica o que significa. Peraí. Explica o que significa e fecha aqui, ó, o parêntese, tá? Então, é evidente que com os dados do IBGE,
O IBGE é um instituto, né? Então você vem aqui e coloca este, ó, coesão. Este quem? O instituto, certo? Irá poder continuar. Nós já vimos no nosso curso que essa locução aqui, grande demais, ela tem mais de dois verbos, ela passa de uma locução. Então, nada de a empresa irá poder continuar. A empresa poderá continuar. Eu não posso deixar só continuará, porque também, se eu colocar continuará, é uma certeza, né? Aí poderá continuar traz esse sentido de possibilidade. Então, é importante que eu deixe só os dois verbos. Então, nada de a empresa irá poder continuar. Gente, isso aqui não, tá? Depois do nosso curso de redação oficial, você servidor público não usa mais esse tipo de linguagem. É muito informal. Com o projeto. Porque agora tem informações importantes que poderão ser usadas para dar continuidade ao que foi exposto pelo órgão. Vamos contar as informações? É evidente que com os dados da empresa IBGE, tiramos uma empresa, o IBGE poderá continuar com o projeto, é uma segunda informação, porque agora tem informações importantes, terceira informação. E aí, para completar, essas informações poderão ser usadas para dar continuidade ao que foi exposto. Nós temos 4 informações, e dentro desse período nós temos só o ponto. Não estou dizendo que você tem que colocar ponto, 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 ficar parando o texto, não. Estou dizendo que você precisa separar as informações, para que elas tenham lógica dentro do texto. Você pode fazer isso com ponto, você pode fazer com ponto e vírgula, você pode fazer com a vírgula, porque aqui mesmo nós temos um porquê e ele precisaria de uma vírgula aqui, e ele não tem, tá? Então o texto fica muito carregado e não é esse o nosso objetivo aqui no curso de redação. Vamos à reescrita, então? Então temos aqui uma possível reescrita. Nessa reescrita, pressupõe que é uma empresa que recebeu os dados do IBGE e agora poderá prosseguir com o projeto. Então, temos assim, é evidente que com os dados do IBGE, como aqui o IBGE, ele foi colocado pela primeira vez nesse caso aqui, você abre aqui o parênteses, fecha, tá? Esta empresa, quando nós colocamos essa empresa, não é o IBGE, tá? É a empresa citada no texto. Suponhamos que tem uma empresa citada, tá? Não é o IBGE. A citada no texto, tá? Então, sei lá, tem uma sapataria, tem uma escola, tem uma livraria. Então, esta empresa poderá prosseguir com o projeto. Terminei aqui. Já que agora tem informações importantes. Então, ó, nós melhoramos. Então, ela poderá prosseguir com o projeto, já que, aí vem o argumento, agora tem informações importantes. Quem tem informações importantes? A empresa. E essa empresa recolheu essas informações de quem? Do IBGE. Faz sentido? Tá coeso? Se fizer sentido e estar coeso, tá ok, tá? Esse agora aqui, ele está em vírgulas porque ele pode ser retirado. Vamos lembrar do acessório dito no nosso módulo 5? Poderia ser, já que tem informações importantes. Não, eu quis realçar o agora, tá? Então, aqui, ele é um... Eita! Ele é um acessório, tá? E ele realça. Eu quero ele aqui. Mas se eu quero, eu preciso colocá-lo entre vírgulas, porque isso aqui acontece assim, é como se eu pegasse tudo que tá entre vírgulas aqui, ó, tirasse, desencaixasse o texto. Aí ficaria, já que tem informações importantes. Aqui fica o tem mesmo, porque o tem, ele tem sujeito. Quem é o sujeito? A empresa, tá? Então, ele tem carga semântica. Aí tem, estas poderão ser utilizadas. Estas quem? Quem são estas? Aí eu tenho aqui, informações importantes. Informações importantes estão no plural, feminino, concorda com estas, né? Está bem do lado ali. Então, estas mesmo.
poderão ser utilizadas para dar continuidade ao que foi proposto pelo órgão. Vamos ver aqui as palavras que foram alteradas. O irá poder continuar. Então, vamos lá, vamos marcar todas aqui que nós modificamos, tá? Ó, vamos voltar lá, ó. Irá poder continuar? Não queremos essa informalidade no nosso texto. A empresa poderá prosseguir. Aqui, ele colocou a empresa irá continuar com o projeto, porque agora tem informações importantes que poderão ser usadas. Trocamos também a palavra usadas, para dar continuidade. Vamos ver aqui se vai caber certinho. Ó, informações importantes que poderão ser utilizadas para dar continuidade. Então, trocamos aqui o poderão, porque usadas ficou, enfim, tá vendo? Trocamos palavras, respiramos o texto e claramente ele fica melhor construído, tá? Então, as informações continuam as mesmas. Se caso, né, eu quiser tirar, alterar alguma coisa que não faça falta, tá tudo certo também, o texto fica menor. Nesse primeiro aqui, ó, conseguimos deixar o texto menor, né, do que era. Esse aqui nós precisamos ajustar ali uma palavrinha ou outra. E, principalmente, respirar o texto. O texto sem respiração aqui não tem vez, né? Vamos a outro exemplo, então. Aqui, a tipologia narrativa, ela é basicamente... Aqui no texto, ela aparece de maneira simples e clara, contando um fato. Deixa eu botar a canetinha aqui. Aqui, envolvendo tempo, espaço, além de personagens e ação. Essa tipologia é muito usada em boletins de ocorrência, por exemplo, para narrar os fatos como aconteceram, seja um roubo de documentos, golpes, situações diversas do cotidiano, entre várias outras ações. Também muito usada em processos em que o requerente precisa narrar os fatos ou registrá-los para que seja anexado ao processo jurídico. Analisemos então o período, que é esse aqui. Trechinho do texto narrativo, que diz o seguinte: eram dois homens altos que conversavam muito bem e queriam resolver suas situações perante a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda. Segundo eles, precisavam vender uma casa e havia um entrave que precisavam descobrir. Por isso, foram até na hora tentar averiguar o que acontece com o CPF de um deles. Bom, como visto, nós temos aqui dois pontos no caso de ponto aqui, ponto final. Já facilitou. Então tá melhorzinho esse daqui. Eram dois homens altos que conversavam muito bem, queriam resolver suas situações perante a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda. Até aqui tá ok. O período tá bonitinho. Fechou, tá vendo? Quando o texto respira no momento certo, né, ele colocou ali as informações principais, fechou. É isso. Não tem problema. O problema é quando bagunça tudo. E ele continua. Segundo eles... Vamos ver se tá coeso. Eles quem? Os dois homens altos. Faz sentido? Faz sentido. Fazendo sentido, tá ok. Precisavam vender uma casa. Ó. Precisavam vender uma casa. E havia um entrave que precisavam descobrir. Ó. Palavras repetidas. Pertinho uma da outra. É o momento de utilizarmos um sinônimo. Não tem como. No texto oficial, redação oficial, texto formal, não. Aí nós temos que realmente realizar aqui uma substituição. Então, aqui nós precisamos colocar um sinônimo. Tá? Bonitinho. Percebam que aqui ele terminou uma outra informação. Então, a primeira informação, ó. Eram dois homens altos que conversavam muito bem e queriam resolver suas situações perante a Receita Federal. Posso separar aqui um ou dois, tá? Mas eu coloco um só porque tá pequeno. Segundo eles, precisavam vender uma casa. E havia um entrave. E esse entrave eles precisavam descobrir, certo? Por isso, olha o por isso. Ele vem para concluir o texto, tá certinho. Só que fica mais interessante você colocar um ponto aqui. Você termina a terceira informação, bonitinha, coloca o ponto e vai. Por isso, foram até uma hora
tentar verificar o que acontece com o CPF de um deles. Então, ficaria, ó, um ponto, 2 pontos e o terceiro. Introdução, desenvolvimento, conclusão. 1, 2, 3. Fechou. Pronto. Não tem problema. Acabou. Esse melhor do que os outros, mas ainda não estava perfeito. Por quê? Porque tem uma palavra repetida muito perto dentro do texto. E aí a introdução, desenvolvimento, conclusão ficaram ali, né? Embaralhadas. Pronto. Desembaralha, colocando ponto. Acabou, chega, é isso, tá? Vamos então ao próximo. Diz que a descritiva. Esse tipo de tipologia textual preocupa-se em descrever minuciosamente os fatos, ações, reuniões, assembleias, acordos e tudo que precisar ser detalhado nos documentos. Os detalhes devem ser escritos de maneira minuciosa, se são detalhes, minuciosa, e bem detalhada, que fazem toda a diferença, como os registros de uma ata. Então, a ata precisa desses detalhes, como nós vimos em um dos nossos módulos, né? Características da ata, o que esse gênero requer. Em que há necessidade de descrever e detalhar tudo que foi discutido e abordado. Então, quando ele coloca aqui, o texto, maneira minuciosa, né? Descrição. Aqui. Os adjetivos gostam muito dessa tipologia. Bom, aqui nós temos o seguinte: parem um texto, leiam, vejam o que pode ser feito, e aí nós voltamos com a nossa análise. Vamos lá. Eles eram altos, ó, descrição. Estavam muito bem vestidos, descrição. Haviam 2 seguranças. Aqui eu colocaria o ponto, tá? Se o texto fosse meu. Haviam 2 seguranças atrás deles que estavam armados e observando tudo no ambiente. Porque, ó, aqui eu coloquei deles, aqui dos seguranças. Por isso que eu usaria essa vírgula aqui. Pareciam ser homens com uma condição financeira boa, pois os ternos eram de marcas e os sapatos também eram de grife bem cara, tá vendo? Ó? Aqui ele coloca armados. Pareciam ser homens de boa condição financeira. A gente já imagina como, né? Ternos, marcas iniciais. Por quê? Porque tinha os ternos aqui e os sapatos de grife. Entraram na sala da chefia e a reunião demorou mais de 2 horas. Eles saíram apressados e com feições de preocupação em seus rostos. Enfim, a descrição, ela é isso. Você continua respirando o texto, continua contando os pontos, separando uma informação da outra, respirando o texto e pronto. E aí, nela, como ela é descritiva, ela precisa de mais detalhes, tá? Aí nós temos a injuntiva. Esse tipo de tipologia induz o requerente a fazer algo, a ser conduzido a fazer ações, tá? Então, ó, conduzido a fazer algo, fazer ações. São instruções de como deve proceder, o que deve fazer, o que vem primeiro. Então, sendo assim, ó, o modo verbal imperativo é o mais encontrado nesses textos, tá? Oralmente é muito utilizado nos órgãos públicos. Um exemplo claro disso é quando o cidadão chega a na hora e quer resolver uma situação dele, pede informações. Os funcionários, por sua vez, dizem que ele precisa fazer, o que ele precisa fazer, para onde deve ir, e ele precisa ficar atento às instruções dadas, segui-las, a fim de que possa conseguir resolver o que foi procurar lá e voltar para sua casa ou empresa com a situação resolvida. Novamente, pausem o texto, pausem o vídeo, vejam o que pode ser feito nesse texto e prosseguimos com a análise. Prosseguindo. O senhor deve ir à sessão de expedição de documentos. Procurar pela dona Márcia, explicar o que precisa para ela. A dona Márcia irá fazer o pedido do seu documento e depois irá dizer quando o senhor deverá voltar aqui para pegar o seu documento. Imaginem esse texto escrito para uma pessoa com menos escolaridade. Ele está embaralhado, ele está confuso. Nós precisamos deixá-lo mais claro. Então, ó, o senhor deve ir à sessão de expedição de documentos. Pararia aqui. E colocaria aqui também, ó. Primeiramente, ou inicialmente,
enfim, algo nesse sentido. Colocou a vírgula, conhece. O senhor deve ir à seção de expedição de documentos. Eu colocaria aqui, a primeira informação tá aqui, né? Bonitinha. Dependendo do nível de leitura para quem você escreve, sugiro inclusive que você coloque aqui em caixa alta ou que você coloque em uma cor diferente. Esse e esse. Então ficaria em caixa alta, primeiramente, expedição de documentos. Fechou. Isso auxilia na leitura de quem recebe o texto, tá? Aí você coloca aqui, lá, ou algo nesse sentido, procurar pela dona Márcia, explicar o que o senhor precisa. Não precisa desse para ela, porque aqui já colocou quem é a pessoa que você precisa procurar. É a dona Márcia. Então ficou, primeiramente, o senhor deve ir à seção de expedição de documentos. Lá, procurar pela dona Márcia, explicar o que o senhor precisa. Colocaria um E aqui, tá? A dona Márcia irá fazer o pedido, ó, irá fazer, locução verbal, não precisa também nesse caso, né? Então, como é uma certeza, você pode colocar, fazerá. A dona Márcia fazerá o pedido do seu documento. E depois irá dizer quando o senhor deverá voltar. Também pararia aqui, ó. Ou então colocaria um ponto e vírgula, tá? Então pode ser aqui um ponto ou um ponto e vírgula. Já que você, tem ponto demais. Então tá, você vai lá e coloca ponto e vírgula, tá? A dona Márcia vai fazer o pedido do seu documento. Depois, aí você vai colocar o depois aqui. Irá dizer quando o senhor deverá voltar. Ó, irá dizer. Pode ser também dizerá. Ou não, quero deixar o irá dizer. Tá certo também, tá? Quando o senhor deverá voltar aqui para pegar o seu documento. Para pegar o seu documento. Vamos ver como é que ficou. O senhor deve ir à seção de expedição de documentos. Lá, procurar pela dona Márcia e explicar o que o senhor precisa. A dona Márcia fazerá o pedido do seu documento e depois irá dizer quando o senhor deverá voltar aqui para pegar o seu documento. Aí seu documento fica demais, né? Vamos tirar aqui também. Pegá-lo. Deixa eu pegar o documento, pegá-lo. Para pegá-lo. Pronto. Ou então, uma outra sugestão também é você não tirar esse documento, você deixa esse aqui, tá? Deixa. Quem você tira? Aqui. Porque esse documento, ele já foi dito onde? Aqui. Olha quantas vezes a palavra documento aparece. 1, 2, 3 vezes em parágrafo de 4 linhas. É muito. É muito, tá? Então, a dona Márcia irá fazer o seu pedido. Ó, em vez de o pedido do seu documento, a dona Márcia irá fazer o seu pedido. Tá vendo? Então, ficaria, o senhor deve ir à seção de expedição de documentos. Lá, procurar pela dona Márcia, explicar o que o senhor precisa. A dona Márcia, pode ser também, em vez de colocar a dona Márcia, eu deixaria a dona Márcia para lembrar mais uma vez o nome da pessoa, para não cair esquecimento. Mas se você quiser também, poderia colocar um ela aqui, tá? Seria um referente bacana. Ó, então, o senhor deve ir à seção de expedição de documentos, procurar pela dona Márcia e explicar o que o senhor precisa. Ela fazerá o seu pedido e depois irá dizer quando o senhor deverá voltar aqui para pegar o seu documento. Pronto. Tirei as palavras exageradas, com muitas repetições, deixei o texto mais claro, mais tranquilo, e eu deixei ele um pouco mais coeso também. Então, a coesão é isso. É você substituindo palavras, é você cortando, é você tirando. Não há uma só possibilidade, há possibilidades, às vezes 2, às vezes 3, às vezes mais, enfim. O que importa é que o texto precisa chegar ao leitor de uma forma clara e honesta. E para isso você precisa observar ali o seu contexto.
o nível de escolaridade, qual é o órgão, enfim. Mas, independente do órgão, independente do nível de escolaridade, o texto precisa ser objetivo, ele precisa ser claro. Isso você faz com algumas revisões textuais. Então, continuemos aqui. Aí tem a tipologia dialogal. Aqui também, ó, ele explica, né, mais uma vez, para essa em específica, geralmente não utilizar em repartições públicas, uma vez que se trata de diálogos nos textos. Mas nós vamos aqui diretamente, então, as correções, tá? Então, tenho aqui, ó, nos textos usamos os verbos locativos, falou, disse, avisou, etc. Etc é uma palavra abreviada, então você sempre coloca o etc com ponto, tá? Como assim? Me dá um exemplo. Tenho aqui, ó. Comprei verduras. Ó, se está abreviada, eu abrevio com ponto. Eu mostro que a palavra está abreviada. O mesmo acontece com tel, dois pontos. Observação, OBS, dois pontos. Estão abreviadas, não estão? Então, ponto. Pronto. O etc é uma abreviação de etc. Significa e mais algo, e mais alguma coisa. É, de fato, uma abreviação. Sendo assim, o ponto, tá? O que mais aqui? Que é basicamente isso. Colocamos o ponto aqui. E seguimos nossas vidas. Bom, o que temos agora? As diferenças entre... deixa eu ver isso aqui. As diferenças entre abreviatura, abreviação e sigla, tá? Então, temos o seguinte. Abreviatura é, na verdade, uma palavra encurtada. É isso. E quando isso acontece, ela geralmente possui uma ou mais sílabas. Claro, se precisa curtar é porque ela é maior, né? Junto a elas, usamos o ponto final abreviado, que é o sinal que indica a redação dessa forma. Exemplos, administração. Aí tem um ADM. Foi o mesmo caso do exemplo lá que eu coloquei. Quem fez isso? O ponto. Aí uma vez um estudante disse, mas todo mundo sabe que está abreviado. Mas a escrita diz que não sabe. Se ela não sabe, ela coloca a regra. Se ela coloca a regra, você segue. Porque você está em uma redação oficial. Tá? Aí aqui é válido lembrar que a regra não é fixa. Devemos levar em consideração o início da palavra, que ela geralmente termina em consoante não em vogal, tá? Tem aqui a explicação, mas o básico é isso, tá? Encurtada, e você precisa colocar o ponto. A abreviação. O sentido dela é mais amplo do que as abreviaturas. Sentido mais amplo. As palavras têm uma redução, porém elas não vão prejudicar o entendimento do leitor. Não prejudicam. A formação das abreviações vai variar e se desenvolver com o tempo. Então, o tempo também muda as abreviações, tá? Por exemplo, na minha época, era VC, que era você. Agora o pessoal tá escrevendo C. Eu vi isso no WhatsApp, fiquei horrorizada. Tá certo. Dentro da linguagem informal, tá? Vou colocar aqui para vocês não pensarem que eu tô dizendo que isso aqui é formal. Então, aqui, telefone, fone, refrigerante, refri. Pegamos um pedacinho da palavra, porque, enfim, precisamos dessa abreviação, tá? As siglas são muito interessantes. Então, eu tenho o seguinte. Elas são uma criação vocabular constituídas por letras iniciais das palavras que compõem a palavra completa. Então, eu tenho aqui, ó, Instituto Federal Goiás. I de Instituto, F Federal, G Goiás. Essas são as siglas. Universidade de Brasília. Alguém pode perguntar, mas por que FG é assim e o NB é assim, um N minúsculo? E FG é Instituto Federal de Goiás. E dentro disso aqui nós temos apenas 3 letras. Então, quando acontecer isso, 3 letras e elas não formam sílabas. Elas não formam sílabas. Quando acontecer isso, precisa ser sempre em caixa alta, tá? Então, a caixa alta, ela prevalece. No caso da UNB, esse N, nós temos aqui 3 letras. No entanto, esse N, ele está dentro da palavra universidade, ó, assim como o U. Como ele está dentro da palavra universidade, ele fica minúsculo. E aí mostra que isso aqui, ó, é a mesma palavra. Tá? Pronto. Por isso que o NB fica assim. Diferente acontece do Enem.
Ó, o Enem, nós temos 4 letras, né? Aí a regra é clara. Quando tem 4 letras ou mais, que é o... E forma sílabas. Tem que formar sílabas. Formou sílabas. Então, ó, tem 4 letras ou mais, formou sílabas, eu posso colocar só a inicial maiúscula. Enem, se eu quiser. Assim tá certo? Caixa alta? Tá. Assim tá certo? Tá. Aqui é uma possibilidade. Já no caso do IFG, não. No caso do IFG eu não posso, porque o IFG só tem 3 letras e, além disso, não forma sílabas. Agora, por exemplo, o CNPq. CNPq. Ó, tudo em caixa alta. Tem 4 letras? Tem. Tem 4? Tem. Forma sílabas? Não. Como não forma sílabas, não. Se não formou sílabas, caixa alta. Ok? Simples, prático, acessível. Continuando, aqui nós temos o uso do fecho, né? Os fechos em uso, que é o que nós já vimos algumas vezes. Nesse arquivo nós temos ali o cabeçalho, temos o número do ofício, a sua excelência, né? Que é a forma de chamar ali o vocativo e tal. Debate sobre o Plano Nacional da Pessoa. Aqui nós temos o vocativo, que é o senhor ministro. Enfim, linguagem bacana. Aqui eu coloquei esse exemplo porque tá às 9 horas. Aí, de novo, ó, a crase tá certa, né? Mas quando são as horas, assim, tá? Aí você observa. Olha aqui, ó, ENAP. Eu acabei de dizer, ó, no exemplo, tá vendo? ENAP. Nossa, que bacana. Ó, ENAP. São siglas, mas tem 4 letras. Ó, formam sílabas. Sílabas. Sendo assim, posso escrever ENAP só com a primeira maiúscula, tá? Mas é isso, é um exemplo de um texto. Então, vocês observarem, pode ser mudado, que não pode, para deixar o texto mais claro. Fizemos já durante a maior parte da nossa videoaula, tá? Aí no material escrito de vocês tem alguns vícios de linguagem. Vocês podem averiguar com mais carinho, com mais tempo. Quais são esses vícios que vocês podem tirar da fala de vocês, da escrita. Quando fala vício, é algo que não é bacana de ser usado. O vício geralmente não é bom. O vício não é bom. Os da linguagem também não, tá? Então tem alguns aqui que nós estudamos na escola, quem fez letras aí na faculdade, nos cursinhos, para ser aprovado no seu concurso, enfim. Temos aí alguns vícios dessa linguagem, tá? Coloquei aqui para vocês também grande, vai ficar um pouco maior, de fato, para a imagem ficar mais clara. Bom, aí tem mais vícios, né? O solecismo, erros por regência, erro por colocação pronominal, são erros. Vício é visto como erro. E aí cada erro tem o seu norte, tá bom? Aí, passando aqui, nós temos o gerundismo. É quando você peca pelo excesso do gerúndio, né? Lembrando que o gerúndio, vamos lembrar o que é gerúndio? Nós temos aqui o verbo partir. E aí o gerúndio, partindo. Final, aqui, NDO. Então, ó, exemplos. Cuidado com o exagerado. Você pode estar enviando, ó. Pode estar enviando, vou estar confirmando, vai estar sendo. Aqui, 3 verbos. E o último terminado em NDO. Já vimos isso algumas vezes. Então, nós simplesmente cortamos do nosso vocabulário. Aí, ó, coloquei aqui para vocês as formas, né, corretas. Então tá, eu tenho que tirar, como eu faço? Já vimos também no nosso curso. Veja, você pode estar enviando, você pode enviar, vou estar confirmando, vou confirmar, ou confirmarei, o valor vai ser, vai estar sendo, ou será também, tá? Você corta, você tem que deixar claro dentro do texto. E nós temos o queísmo, que foi o meu bônus que eu deixei para vocês. O queísmo é quando nós exageramos no uso do que. Então, eu tenho aqui, ó, queísmo, o que, tá? Então, eu tenho, já que fiz a tarefa, poderei me divertir. Olha como eu não preciso. Feita a tarefa, poderei me divertir. Tirar o queísmo tem algumas formas, assim como as revisões dos textos, tá? Você encontra melhor, que não perca o sentido, que fique mais formal. Eu observo, quando eu tiro o que, o texto automaticamente fica mais formal. Aqui eu tenho, ó, depois que tiver lido o livro. Lido o livro. Olha só, depois que, só eu colocar o lido,
Já trouxe toda a carga semântica. Né? Não precisa, não tem essa necessidade. Aí temos aqui o terceiro. Assim que estiver terminando. Pra que esse assim que tiver terminado? Não há essa necessidade. Então, ó, terminado. Pronto. A política tem políticos que não são honestos. Ó, aqui nós temos a linguagem negativa, que nós vimos no nosso curso. Sempre é bom deixar a linguagem positiva. E é o que aconteceu aqui, ó, quando eu desconstruí o queísmo. A política tem políticos que são honestos. Tem políticos desonestos. Pronto. É isso aqui, tem alguns exemplos, né? Relatório que denuncia, relatório denunciando. A sociedade exige que ele seja, a sociedade exige o afastamento em vez de que ele seja afastado. Ninguém duvida de que o povo, ninguém duvida da força do povo. Então, o queísmo é o uso exagerado do que. Não estou dizendo que você jamais pode usar o que no seu texto. O que ele tem várias funções dentro do nosso idioma, ele é importante. Mas quando trata-se de um uso exagerado, muitas vezes dentro do mesmo período, você pode tirar ou não, até no período simples, como temos aqui também. Mas você perceber que ele pode ser retirado, retire-o, tá? Essa retirada desse que tende a deixar o texto mais equilibrado e mais formal, que é o nosso grande objetivo em um curso de redação oficial, tá? Para colocarmos essa uniformidade. E aqui tem alguns casos da vírgula também, que eu coloquei para vocês. Temos aqui exemplos, ó. A vírgula é obrigatória para separar expressões explicativas. E essas aqui, tá? Então, exemplo, o professor, a meu ver, deve usar uma linguagem clara. Ó, quando está assim, entre vírgulas, vocês podem fazer aquele joguinho que eu ensinei, ó. Tirar o que está entre vírgulas. Então, ficaria, o professor deve usar uma linguagem clara. Tá certo. Caso você retirasse e o sentido fosse quebrado, faria falta, né? Teríamos aí um problema de coesão, que acarretaria um problema de coerência também, tá? Ó, o segundo aqui. O dinheiro começava a aparecer, ó, vírgulas. Aliás, tarde demais. Aqui ele está realçando. Mas se eu tirar entre vírgulas e fizer isso aqui, pronto. O dinheiro começava a aparecer. Tarde demais. Ó, essa questão, na verdade, está incorreta. Está encerrada. Desculpa. Aí você tira isso daqui e fica, essa questão está encerrada. O Fluminense é o campeão carioca de 2022, ou seja, venceu vários jogos para conquistar esse título. Ó, o Fluminense é o campeão carioca de 2022, vírgula, venceu vários jogos para conquistar esse título. Ou ponto também, tanto faz. Tá? Os chocolates estão chegando, ou melhor, a Páscoa está próxima. Poderia ser simplesmente os chocolates estão chegando, a Páscoa está próxima. Esse é um uso muito habitual na nossa prática e nós precisamos colocar da forma correta. Então, ó, por exemplo, vamos colocar uma aqui na nossa prática. O arquivo enviado ontem está em anexo. Só que, mas cadê o arquivo? Agora está em anexo. Ó. Se eu colocar assim, o arquivo, vírgula, enviado ontem, está em anexo, ficaria o arquivo está em anexo. Estaria correto? Sim. Então, aqui, ficaria como um acessório. Ficaria não, fica como um acessório. Mas se eu colocar o arquivo, tudo junto, sem a vírgula, enviado ontem, está em anexo. Em anexo. Ó, quando eu não coloco a vírgula aqui, isso aqui, o enviado ontem, ele trata-se de uma restrição. Então, eu estou restringindo o arquivo enviado ontem. Não estou dizendo do arquivo enviado hoje, não estou dizendo do arquivo enviado anteontem, estou dizendo do arquivo de ontem. Então, os dois estão corretos, mas quando eu coloco entre vírgulas, eu tenho uma explicação. Então, vai depender do raciocínio que você quer. E quando não está em vírgulas, eu tenho o sentido de restrição, tá?
muito importante para nós utilizarmos nos nossos textos, seja, sei lá, um e-mail, um recado, um WhatsApp, algo na nossa prática, tá bom? Bom, é isso então. Finalizamos aqui o nosso módulo com as nossas referências bibliográficas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham conquistado mais autonomia nos textos. Espero que vocês continuem praticando os textos, sejam eles oficiais ou não. Porque o nosso idioma é muito bonito. E sendo tão lindo assim, ele merece carinho. Muito obrigada. Fiquem bem e até mais.